que você veio nessa noite, que bom que você está aqui. Eu pedi para que vocês coloquem o pé para nós estarmos iniciando com uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, primeiramente, Senhor, te agradeço, Pai, por essa oportunidade, por mais um culto. Agradeço, Senhor, por cada um que está aqui, Senhor, nesta noite. Que o Senhor venha, Senhor, falar conosco, Senhor, através da Tua palavra, através do Seu louvor, Deus. Através, Senhor, de cada apresentação, Jesus. Que o Seu Espírito esteja presente, Senhor, nesta noite. Que o Senhor receba, Senhor, cada adoração. Deus, abra, Senhor, os nossos corações, para que nós possamos, Senhor, estar recebendo, Jesus, o Teu Santo Espírito. Fala conosco, Senhor, eu já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Pode estar se sentando, irmãos. Então, hoje, né, é o último culto dos ministérios da intercessão e da portaria, né? E que nós possamos compreender neste último culto a importância, né, desses dois ministérios. Então, a intercessão, a oração, ela é o nosso alicerce, ela é a base, né, de nós cristãos. Então, para que nós possamos estar mais próximos de Deus, para que nós possamos ter mais intimidade com Ele, é necessário, né, que nós frequentemente estejamos buscando a Ele. Então, lá em Jeremias 29:12, diz, né, então me invocareis, e ireis, orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Amém? Então, que nós possamos estar criando intimidade com Deus, que nós possamos estar criando esse hábito de estar buscando Ele diariamente, através da oração. E também tão importante, né, quanto a oração, é também importante a gente estar recepcionando o nosso irmão, né? Então, quem aqui, né, não gosta de ser bem recepcionado, né? Quando a gente vai ali na casa de alguém, quando a gente vai num restaurante, qualquer lugar que a gente vai, a gente gosta de ser bem recepcionado. Porque se a gente não for bem recepcionado, provavelmente nós não iremos voltar, né? Não teremos o desejo de retornar. Então, que nós possamos também, dessa forma, estar, né, recebendo os nossos irmãos. Gostaria de compartilhar com os irmãos um versículo que está lá em 1 João 4:11. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é aperfeiçoado o seu amor. Então, nós não sabemos, né, as pessoas que estão chegando, a forma que elas estão vindo, que elas estão procurando a igreja. Nós não sabemos, né, como ela está emocionalmente, como ela está espiritualmente. Então, é muito importante que nós, né, estejamos ali recebendo essas pessoas, né, da melhor forma, com amor, né, como diz a palavra de Deus, que nós possamos estar sempre, né, amando uns aos outros, tá? Também, né, acho importante falar para os irmãos, né, que essa parte de decepcionar não cabe ali só a portaria, não cabe somente ao irmão que está ali na porta, mas que nós todos, né, aqui como corpo, como membros, temos que saber recepcionar os nossos irmãos, né? Então era isso que eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite. O louvor já está com a oportunidade. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, gente? Jesus. Isso é maravilhoso. Te adoramos, Jesus. Te louvamos, Senhor. Aleluia, Jesus. Você que sabe adorar o Senhor.
Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Desejo do nosso coração, Deus. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero diante para o Senhor andar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar. Adora o Senhor. Meu coração te ama. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Aleluia, Jesus, muito obrigado, Senhor. O Senhor vem encher os nossos corações, o Senhor vem encher as nossas vidas. Espírito, nós queremos que o Senhor realmente venha sobre as nossas vidas e derrame sobre a tua igreja, Pai, a tua unção, Jesus. A tua presença, Pai, que é o que nós mais ansiamos, Jesus. Aleluia, Jesus, aleluia. Vamos cantar um cântico agora que diz, com muito louvor, que você possa render realmente ao Senhor, graças ao Senhor, com muito louvor, com muita alegria, com muita satisfação de estar na presença do Senhor, amém? Glória a Deus, vamos lá. Glória a Deus, convidamos o Senhor, que o Senhor venha sobre este lugar, nós bem-vindos. Com muita força e declarar o quanto você é grato por ele. Aleluia. Deus não rejeita a oração. Oração é
oração. Aleluia. Levante sua voz, comece a adorar o Senhor com o seu louvor. Faça a sua adoração a Ele. Faça a sua adoração a Ele nesse momento. Faça o teu momento com o Senhor nesse momento. Ah, Espírito Santo, nós somos gratos a Ti, Senhor. É com louvor, é com alegria que nós chegamos a Ti, Pai. Aleluia, aleluia. Exalte o nome do Senhor. Exalte o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. E após o teatro já está com oportunidade também. Pai, irmão. Pedir para os irmãos estar abrindo em Mateus 20, 22. Amém? E tudo o que pedides em oração, crendo, o recebereis. Vou repetir. E tudo o que pedides em oração, crendo, o recebereis. Aí vemos a importância da oração. Pegando o gancho do Rodrigo, de ontem, né? Ele comentou que também é fruto de oração, né? Porque alguém orou por a gente para estar aqui, né? Eu lembro, eu desde pequeno estou na igreja, dormi muito nos bancos da igreja e por um período fiquei fora. E até hoje eu lembro quando minha mãe de noite colocava a mão na minha cabeça e orava por mim. Sempre ela fez isso. E hoje eu sei que foi a oração dela que eu estou aqui. E você também, você é fruto de oração. Amém? Paz do Senhor, igreja, tudo bem? Hoje nós vamos apresentar uma pantomima. Essa a gente também já apresentou aí na igreja, mas ela fala sobre a família. Eu acredito que o nosso culto a Deus ele deve começar lá dentro da nossa casa, com a nossa família. Essa peça ela vai retratar a vida de um casamento, onde Deus uniu as pessoas e por alguns motivos ali do acaso, Satanás conseguiu separar eles. Vou pedir o pessoal vir aqui se posicionar já, não precisa ficar com vergonha, com medo. Eu peço que hoje a gente possa dar atenção a essa peça e dar o verdadeiro sentido a ela, que é sobre o nosso lar. E quando nós começamos a cultuar a Deus na nossa casa, com a nossa família, fica muito mais fácil a gente cultuar a Deus fora de casa e dentro da igreja. Antes da gente começar, vou fazer uma oração rapidinho, mesmo assentados, mas com reverência.
Senhor nosso Deus, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor. Pedimos mais uma vez, Senhor, perdão pelas nossas falhas, Pai. E colocamos tudo o que aqui for feito nas Tuas mãos, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado e honrado através das nossas vidas, Senhor. E que Tua palavra, Senhor, entre no coração das pessoas, Pai, e faça uma semente em nome de Jesus. Amém. Os homens e seus espelhos mágicos, nada vem além de si mesmos. Se esqueceram daquele que um dia esteve entre nós e que veio cumprir segundo já estava escrito. Nasceu, sofreu, morreu por nós. Seu sangue lá na cruz
mas eu vim para dar vida, e vida em abundância. Amém? Vou chamar Isaac e Ítalo. Pedir a oportunidade? Cumprimenta a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Cumprimenta a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração. Faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser. Cumprimenta, amada igreja, na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Tá chorando porque se você tem Deus que cuida de você, oh.
Irmãos, irmãs da igreja, vamos participar desse momento de louvor também, um louvor conhecido da nossa cantada que fala: "Eu creio no poder da oração." Em nome de Jesus.
Glória a Deus. Amém. Ministério Radassa, salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém.
irmão Paulo aqui para estar recebendo as ofertas. E o louvor já está com a oportunidade. Convido os irmãos a se colocarem de pé para louvar juntamente conosco. Na quinta-feira, quem estava sabe que eu vou falar a mesma fala. Às vezes a gente realmente está passando por algum momento financeiramente que a gente não tem como ofertar algo na casa do Senhor. Mas eu gosto sempre de lembrar que o nosso coração entregue, o nosso melhor louvor, também é uma oferta. Então, que nessa noite você não só abençoe financeiramente, mas também entregue o seu coração. Também entregue o seu melhor louvor. Amém?
paz, irmãos. Quero convidar vocês para se assentar só aquele que Deus não foi fiel com você. Se Deus não foi fiel com você, você pode sentar. Mas se Deus é fiel contigo, lembre que a fidelidade de Deus é muito importante para nós, mas nós também precisamos ser fiel com Ele. Amém? Irmãos, com toda a sinceridade do meu coração, agradeço de coração mesmo, de verdade, por cada vida que aqui está nesse momento. E quero convidar a todos para orar no sentido de multiplicação. Que Deus multiplique a vida de cada um. E que Deus multiplique a bondade no coração para estar ofertando. E que nós não tenhamos o desejo de ofertar um animal humano. E que nós possamos ofertar o nosso melhor para Deus. Amém, irmão? Vamos estar orando pelas ofertas. Senhor nosso Deus e Pai, te damos graças, Senhor Jesus, por cada vida que aqui ofertou, Senhor Deus, com todo o seu coração, Deus. Querido Deus, abençoe essas vidas, Senhor Jesus, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor. Também, Pai, eu quero, Senhor Deus, pedir, Senhor Deus, que o Senhor continue abençoando aquelas vidas, Senhor Jesus, que ainda não foi tocada. Mas eu creio, Deus, que no poder do nosso Deus poderoso, nessa noite, Senhor Jesus, através desta palavra, Senhor Deus, que o Senhor colocou em nosso coração, Deus, toca nessas vidas, Senhor Jesus. Que eles sintam o desejo, Senhor Deus. Que Deus esteja, Pai, enchendo, Senhor Deus, e capacitando, Senhor Deus, o celeiro deles, Senhor Deus. Para que eles possam, Senhor Jesus, estar sendo, Senhor Deus, conforme a Tua vontade. Fiel como Ti, Senhor, é conosco. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Deus, por essas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem estar se sentando. Obrigado pela oportunidade. Vamos a paz do Senhor a todos. Bom esse domingo, estamos na casa do Senhor. Deus abençoe a cada um, irmãos da igreja, irmãos que nos visitam. O pastor José de Congonhas está aí, né? Junto, Deus abençoe, teve de manhã. Eu falei para ele até, você está trazendo a palavra de noite. Ele falou, pastor, né? Estou para pôr na garganta, coisas mais, mas filho da casa, nosso amigo, nosso irmão em Cristo, temos muito orgulho e alegria do trabalho que eles fazem junto com a esposa, com os filhos ali na cidade de Congonhas. Está quanto tempo que vão estar lá já? 10 anos, olha, irmãos, 10 anos, né? Já pensou, e não envelheceu muito, né, irmão? Envelheceu, só engordou uns 10 quilos a mais ali. Mas tá bom, tá bonito, né? Bonito, formoso, Deus abençoe o trabalho que eles fazem. Queridos, ontem e hoje o trabalho está sendo feito pelos irmãos do Ministério da Portaria e da Intercessão. Foi muito bom ver ontem o culto. Os irmãos passaram oportunidades para muitos departamentos apresentarem. Hoje também, né? Tivemos os departamentos apresentando. Foi bem bacana, foi bem gostoso. Deus foi exaltado. O irmão Jorge trouxe a palavra ontem também, uma palavra bem abençoada. Hoje de manhã também, os cultos de manhã têm sido bem participativo. Esse começo de ano, assim, a frequência tem sido muito boa nos cultos de manhã, como os outros cultos também. A irmã Rosana Muniz, que trouxe a palavra de manhã, deu para ver que ela se preparou bastante, estudou o ano inteiro, né, cadê a irmã? Dá para ir ver, senta aqui na frente, é difícil, né, irmã, quando a pessoa senta na frente da gente, sempre o pleno fundo. Deus abençoe, assim como os irmãos que trabalham na oração na igreja, os irmãos que trabalham na porta da igreja, os líderes que ajudam na oração, os líderes da portaria. Não é um trabalho fácil, não é um trabalho que dá status, né? Mas é um trabalho que glorifica a Deus, pode ter certeza disso. Quero, essa noite, louvar a Deus pela vida dos irmãos, então, que estão nesse ministério de intercessão da portaria, iniciando os trabalhos do ano, e cada mês nós teremos departamentos trazendo um final de semana de programação. E a gente iniciou esse ano com o Ministério de Intercessão e Portaria, para mostrar também a importância. O primeiro do ano sempre é algo que valoriza, algo que
assim, mostra a importância e dá a resposta para os demais que virão. Este ano a gente tem aí o desafio de trabalharmos com o tema aliançados. Eu quero trazer essa palavra nesta noite, focados no ministério de portaria e no ministério de intercessão. É bem verdade que há 2 domingos atrás eu trouxe uma palavra falando sobre intercessão, muito boa, e assim, os irmãos vejam uma coisa: Deus usa a palavra, Deus usa a pregação, o ensino, mas Deus usa a oração. Hoje a irmã Ivone veio orar aqui na frente, glória a Deus pelo nome da irmã Ivone, né? Mas ficou marcado, vamos dizer assim, uma oração que o Wilson veio fazer aqui, Deus Moreira, o pessoal já falou várias vezes aqui, né? Quando ele orou, com aquele amor mesmo, que Deus toque no coração, para que toda a igreja venha fazer parte da intercessão, quando o irmão Jorge e a irmã Catarina orar. Ele falou tão bonito que eu nem consigo repetir as falas dele, né? Mas foi bem bacana, veja que Deus usa uma oração para falar conosco também. E então quero ler com os irmãos esta noite uma passagem em 1 Crônicas, capítulo 26, versículo 12 ao 13. Foi quando foi instituído na Bíblia o ministério da portaria. Quando os porteiros foram instituídos na Bíblia, surgiram o ministério de portaria através de Salomão, quando ele constrói o templo em Jerusalém, ele constrói, e ali ele levanta pessoas para exercer esse ministério. Então nós vamos ver como era do Antigo Testamento hoje, e falarmos também da importância desse ministério da intercessão na igreja hoje. Que todos os irmãos, demos atenção que Deus tem para falar conosco, e será com certeza bênção. Para o mês de fevereiro temos retiro de jovens e adolescentes durante o carnaval, e também os jovens são responsáveis para fazer um final de semana de programação, como foi feito esta vez. No culto da igreja, terça-feira, nós temos o culto de oração da igreja, quinta unção para a conquista. Este sábado é dos adolescentes, né, irmã? Os adolescentes, olha que bonito, ali tem os adolescentes se reunindo, participando, programação deles, sábado, domingo de manhã. Glória a Deus por vocês. 1 Crônicas 26, versículo 12 e 13. Lá no Antigo Testamento, não vai confundir Crônicas com Coríntios, lá no Antigo Testamento, 1 Crônicas, capítulo 26, versículo 12 e 13. Que nos diz: desses se fizeram as turmas dos porteiros, entre os chefes dos homens da guarda, igualmente com seus irmãos, para ministrarem na casa do Senhor. Veja que o trabalho de portaria era um trabalho de ministrar na casa do Senhor, de serviço. E lançaram sorte, assim os pequenos como os grandes, segundo a casa de seus pais, para cada porta. Deus, te damos graças. Já foi orado, Jesus, pelos pedidos, pelo culto, foi orado pelas ofertas, mas nós oramos nesta hora pelo momento da palavra, que é tão importante para nós também, Jesus. Tudo o que aconteceu até aqui é para sempre glorificar e dizer o teu santo e bendito nome, com tanta importância que é no culto, Jesus. Mas nós também preparamos o nosso coração para recebermos do Senhor esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Veja, irmãos, nós começamos este ano com desafios da igreja, desafiando os irmãos. Mais uma vez, a gente repete que nos últimos anos nós não colocamos alvos para ser atingido. Não que nós tivéssemos trabalhado sem uma visão, sem objetivos, não, mas sem números e coisas mais. Este ano a gente desafiou os irmãos e para nós orarmos e trabalharmos como igreja, famílias, membros da igreja, departamentos, os cultos, para nós agregarmos mais os membros da igreja. Nós temos centenas de irmãos que são membros da igreja, que fazem parte da sua família, fazem parte, dos casais, filhos que congregam na igreja. E isso é muito bom, isso é bom ver o crescimento de pessoas decidindo em membrar-se, em tomar uma posição de batismo. Isso é muito bom. Só que às vezes a pessoa se agrega à igreja e ela não dá continuidade ao seu
o seu desempenho, o crescimento espiritual. Às vezes a pessoa se batiza e se esfria logo em seguida, ou ela toma um compromisso de membrar-se e se esfria logo em seguida. E nós, como igreja, continuamos orando. Às vezes passa tempo, a pessoa retorna e volta. É bom que a pessoa volte, mas não é bom que ela se afaste, não é bom que ela se esfrie na fé, porque a presença dela é importante. E nós oramos por todos. E quando nós oramos por alguém que se afasta, nós poderíamos estar orando por outras pessoas que ainda não conhecem Deus, né? E assim a nossa oração está sendo como alvo de outras pessoas. Óbvio que sempre haverá irmãos que desanimam, que enfraquecem na fé, que precisam da nossa oração. Enfim, mas colocamos isso como objetivo esse ano. E de verdade, assim, eu tenho me alegrado nesse mês de janeiro, porque é um mês difícil nas igrejas, porque o pessoal termina o ano, faz as suas contas, o pessoal se planeja de forma boa, precisa uma viagem, precisa sair com a família, descansar, rever parentes que moram longe, às vezes ficam um tempo sem se ver, e coisas mais, né? Então o começo do ano é um começo trabalhoso para agregar os irmãos, e nós vimos que o começo do ano tem sido um começo mais promissor do que foi o final do ano passado. Não o mês de dezembro em si, que é também um mês complicado. Então isso alegra o coração da gente por ver que Deus tem trabalhado, os irmãos têm dado espaço ao Espírito Santo para Deus agir, para Deus mover, Deus movimentar. E, enfim, acredito que Deus vai nos dar condições de alcançarmos alvos e outros e voltarmos a realmente um crescimento e compromisso com Deus. Mas para isso a gente precisa dos departamentos da igreja funcionarem. E a gente falou que esses dois departamentos, o Ministério de Portaria e o Ministério de Intercessão, vocês viram aqui, e que o autor de Crônicas, ele tratou a portaria como ministros da casa de Deus, ou seja, era o ministério da casa de Deus. E a intercessão é algo que vem muito forte no Novo Testamento. Não que o Antigo Testamento não orasse, até porque é falado que o templo era a casa de oração. Não era um lugar de oração de buscar, mas é a igreja que realmente dá essa força à oração, reuniões de oração, já no livro de Atos, e Paulo falando, os apóstolos falando da importância da oração. Então vamos lá, irmãos, compreender que todos da igreja, isso não é um clichê, mas todos da igreja são importantes. E se eu compreender da seguinte forma, pastor, como que a gente pode crescer na vida espiritual, como que eu posso crescer no ministério e coisas mais? Primeiramente, irmão, cuide de você, se preocupe com a tua vida com Deus, se preocupe. Não quer dizer que a gente não venha dar trabalho na igreja, porque de alguma forma todos em algum momento precisam de uma ajuda, de uma oração, de uma palavra, de um abraço, de uma visita. Mas eu não posso ser uma pessoa que vive dando trabalho, nunca frutifica na igreja. Então eu preciso me preocupar primeiramente comigo, me envolver nas coisas do Senhor, me envolver nos departamentos, na oração, na contribuição, ser um crente realmente comprometido com a obra do Senhor. Se você tiver esse desempenho, compreende que você será um instrumento de bênção do Senhor para que outras pessoas sejam alcançadas. Então essa é a primeira preocupação tua. Se preocupe com você. Isso não quer dizer que em algum momento você não vai precisar de ajuda, ou aquele sistema dá trabalho no sistema de precisar de ajuda, da palavra, da oração de alguém. E depois se preocupe com outros, os que estão na tua família, incentive, porque os casais desanimam na igreja, filhos desanimam na igreja, porque muitas vezes quem está na própria casa desanima com uma palavra, falando coisas contrárias, atacando o ministério de quem está ali. Eu, que a Cissa, a gente trabalha na igreja, e a Cissa é uma grande incentivadora, senão a gente não estaria fazendo o que faz, assim como nossos filhos. E assim tem que ser no teu lar. A igreja muitas vezes necessita do tempo, e a pessoa às vezes se envolve, tem um ensaio, tem um culto, o filho muitas vezes vai para o retiro. Só que entenda o seguinte: é muito melhor você orar pelo ministério do teu esposo, da tua esposa, dos teus pais, dos
teus filhos do que você orar para que teu filho saia das drogas, teu esposo saia do bar, tua esposa saia do lugar que não pertence a Deus e coisas mais. Então veja, às vezes nós somos ingratos à família que Deus dá para a gente, porque o lar é o primeiro lugar que deve ser incentivado, não incentivar o outro, encorajar, vai mesmo. Precisa, deu um investimento, eu faço, eu compro a camiseta, eu pago o retiro para você ir. É melhor do que você ter às vezes que pagar uma casa de recuperação para o teu filho. É melhor do que você às vezes ter que pagar um psiquiatra para a tua esposa que está numa situação na tua esposa. Invista. Então não seja alguém que desanima, que joga o balde de água fria. Ore, incentive, cuide de você, mas cuide de quem está contigo. Porque muitos desanimam na igreja, no ministério, por não encontrar apoio em casa. E eu falei, irmãos, vai tempo, porque para fazer as coisas para o Senhor é com excelência. Fazer as coisas com o Senhor é o melhor, é com capricho. Então ele vai ensaiar, incentiva, vai ensaiar. É melhor do que passar. Quantos a gente conhece que o marido termina o trabalho e vai direto para o bar, volta tarde para casa e no outro dia, vive essa vida. É isso que vocês querem? Ou a tua esposa fazer isso, ou teu filho? Não, tenho certeza que você não quer isso. Então incentiva. Eu vou assumir uma função da igreja. Fala, vai, eu vou orar por você. Deixa que se envolva na obra do Senhor. Eu quero começar a pregar, vai. Meu sonho é ser pastor. Incentiva. Se precisar, invista. É na casa que começa o incentivo ao ministério. Casal, aos filhos que às vezes o pai ou a mãe está ali, coloque, não estou dizendo para você morar na igreja, estou dizendo para você relaxar na tua família. Mas eu sei que os irmãos que se envolvem na igreja, eu nunca tive uma situação assim de precisar chamar a atenção de alguém que se envolve tanto na igreja que desleixa em casa. Nunca precisei. A gente sempre vê sabedoria do pessoal, às vezes tem tempo que realmente tem muito para preparar, um retiro para preparar, um evento que naqueles dias que antecedem vai um tempo muito maior, uma preparação muito maior do que é a rotina. Mas faz parte do ministério, faz parte, como os irmãos que fizeram esse culto, se preparando, orando, coisas mais. Alguém pode não dar importância, mas o que custa ir lá dar uma palavra, uma oração na igreja, no culto? Irmão, você que fez a primeira vez, a segunda vez, sabe o quanto isso é importante, quanto isso despende preparação, consagração, teu nervosismo, a preocupação que fica em relação a isso. Se preocupa com os irmãos da igreja, vamos almejar os nossos alvos. Se preocupa com os irmãos da igreja. Tem irmão que enfraquece, tem irmão que desanima, tem irmão que às vezes cai no pecado. Não seja você que apedreja, seja você que ajuda a levantar. Isso não estou dizendo que nós temos disponível com o erro de ninguém, mas jamais sermos alguém que vai matar o irmão que errou, que, enfim, corrigir alguma coisa, mas não é para isso, para as pessoas fazerem de forma, sem amor e coisas mais. Vamos lá, irmãos, a portaria é algo importante na igreja. Nós vemos no Antigo Testamento, Salomão foi o que construiu o primeiro templo. Havia antes de Salomão que era chamado tabernáculo, feito por Moisés. Esse tabernáculo era móvel, como fosse uma tenda que eles levantavam, apesar das colunas que eram feitas de ouro, as tábuas todas revestidas de ouro, os utensílios de ouro. Era algo esplendoroso, mas era algo móvel. Os levitas, eles tinham a função de desarmar e armar esse tabernáculo. E quando o povo chega na Terra Prometida, ainda por séculos, mais de 400 anos, o tabernáculo ficou em Siló e era móvel. Só que quando Salomão assume o seu reinado, ele tinha como propósito levantar um templo. Templo, como nós temos uma construção, que seria algo esplendoroso, realmente todo revestido de ouro e coisas mais, que demonstrava a glória de Deus e a prosperidade do povo de Israel. E ao fazer isto, são levantados porteiros para cuidar daquele templo.
Os irmãos imaginam que havia mais de uma entrada, mais de uma porta, né? Havia portas que eram entradas para o sacerdote, havia a porta que era a entrada só para quem ia ofertar e colocar a oferta ali. E o texto que nós lemos fala dessa primeira ocasião. É interessante que ele diz que ali no Velho Testamento, então, surge a necessidade de haver os porteiros, que eles iam deixar a ordem naquele tempo, colocar a ordem, a organização. Havia o sacerdote que fazia as ofertas, as mesmas ofertas que eram feitas no tabernáculo, os animais e coisas mais, mas agora o povo se concentraria ali, as festas, os sacrifícios, tudo era levado para o templo. Era uma nação onde concentrava a adoração a Deus naquele lugar, agora em Jerusalém. E são colocados esses porteiros que os irmãos veem ali, eles fazem uma escala, era uma escala diária sobre esses porteiros. E o texto que nós lemos fala que eles foram levantados, foi sorteado a escala deles e a porta que eles cuidavam. A função que eles fariam naquele local foi feita uma escala diária e foi feito um sorteio para ver em que lugar, quem que cuidaria daquela porta, daquela situação ali. Eles eram responsáveis por manter uma ordem, como acontece no culto hoje na igreja. Os porteiros são responsáveis por manter uma ordem. Então, se um porteiro às vezes ali precisa ver quem está de bagunça, crianças, né? E às vezes até adultos, sabe? Passa do limite, chamar a atenção, é o ministério dele. Jamais a gente deve se ofender com isso. Jamais. Recentemente, não tão recente, mas alguns poucos meses atrás, faleceu um irmão muito querido, que trabalhou com a gente em 1º de maio, o irmão Gerson. Já falei para os irmãos a respeito dele aqui. Ele era um irmão baixinho, assim, e ele, quando a gente chegou lá, ele dirigia um culto, ele falou: pastor, não é o meu ministério, esse negócio de direção, de cantar, de estar na frente, não é no ministério. E até que ele se encontrou na portaria da igreja. E nós tínhamos a igreja, que tinha a porta da entrada principal e uma portinha lateral. Então ele chegava, ele abria a igreja e cuidava da porta lateral. E a porta lateral levava para o bebedor de água e para o banheiro. E esse irmão era um porteiro exemplar. Ele era tranquilo, para conversar com ele, tinha que ficar assim, porque ele falava bem devagar. Mas nunca chamou a atenção de ninguém, nem precisava. Mas ele corrigia de uma forma muito curiosa. Quando ele via alguém conversando, alguém fora, ele simplesmente se levantava, ia. Imagina que fosse que a Josiana não conversa na igreja. Ele ficava olhando para a Josiana. Todos os irmãos da igreja olhavam também. Daí a Josiana parava para conversar. Você acha que a Josiana ia começar de novo? Depois o irmão Gerson levantava uma vez? Jamais. Né? Porque ele simplesmente levantava e ia até a pessoa e olhava para a pessoa. E todo mundo da igreja acompanhava o irmão Gerson, saía do lateral da igreja. Daí aquela pessoa não conversava mais, porque ninguém ia querer pensar outro carão. A única que o irmão Gerson ia porque alguém estava ali na igreja, naquele culto, passando o limite. Então, e ninguém nunca ficou chateado, não é porque nunca fez nada errado. Era a função dele, né? Enfim. Então era a ordem. Assim como hoje o culto precisa de ordem. Naquela época também muitas pessoas, era o único tempo que as pessoas iam ali, e multidões, havia dias que eram de multidões, porque haviam festas que aconteciam. No culto a mesma coisa, há cultos que são bem tranquilos, tem menos pessoas, mas há dias que são muitas pessoas que vêm. E o porteiro é muito importante para que haja ordem no culto. Chega o irmão, ele vai caminhar, principalmente quem é novo na igreja, novo convertido, chega as primeiras vezes, sozinho, né? Ele chega na porta e fica olhando. O porteiro cata na mão, mostra, né, o lugar que pode sentar e coisas mais, porque ele fica, que nem o dia de hoje, então, será que tem um lugar especial? Porque a irmã colocou as poltroninhas brancas e outras coisas assim. Enfim, ele fica confuso a primeira vez que ele chega no lugar. Assim como foi com a gente quando chegou na igreja as primeiras vezes, a gente fica todo o que pode e o que não pode. O porteiro encaminha essa ordem. E às vezes chega pessoas da igreja já mal intencionada, ou ela mal intencionada, o inimigo usando para trazer desordem, pessoas embriagadas. Eu não digo para não deixar entrar, deixa entrar uma pessoa que chega ébria na igreja, embriagada,
chega e coloca ela para sentar atrás. Você não vai colocar uma pessoa empregada para sentar na frente. Se ela começar a fazer façado normal, o porteiro simplesmente vai pegar: olha, desculpa, é a casa, a igreja, mas não é a casa Mãe Joana, onde todo mundo vem e faz as coisas atravessadas e coloca o indivíduo, né, no seu devido lugar, chama atenção, se não der certo, precisa até muitas vezes corrigir, e infelizmente, se for preciso até colocar para fora uma situação de uma pessoa que vem com a intenção de bagunçar o culto, né? Por isso que a Bíblia fala ali, no texto que nós lemos, falando sobre os porteiros, no versículo 6, 2 Crônicas 26:6, eles falam assim: aqueles homens eram varões valentes e esforçados, corajosos e esforçados. Para ser porteiro tem que ser corajoso e esforçado, tem que ser. Não é um local, a pessoa conversa, obviamente, né? Mas não é um lugar para as pessoas baterem conversa, né? Quando alguém, uma vez está meio importunando o culto, ele vai lá para fora para conversar com o porteiro coloca ele para dentro de novo, vai para dentro de novo. Os porteiros eram homens, eram pessoas corajosas, esforçadas. Então, respeito aos irmãos que estão na porta, que estão na recepção. Eles falam que eram porteiros porque eles eram como guardas mesmo, como pessoas de segurança, pessoas que estavam ali, se necessário, até de usar de força para impedir as situações, eles fariam. Eram pessoas que tinham, eles cuidavam, alguns deles cuidavam da área que ficava a oferta, as pessoas colocavam oferta e o porteiro ficava ali cuidando, né, para qualquer má intenção e qualquer situação que houvesse, que saíssem da ordem da programação e do culto. Pessoas que até que não poderiam entrar no templo, porque no Antigo Testamento uma pessoa que tivesse determinadas doenças nem poderia entrar no templo. Leproso e outros mais, eles eram responsáveis por isso. Eram pessoas então de extrema responsabilidade. E João, o Evangelho de João, já no Novo Testamento, no capítulo 18, versículo 16, fala que até mulheres eram porteiras. E quando Pedro estava ali, né, já Jesus havia ido para ser crucificado. Quando Pedro nega Jesus, fala que uma porteira do templo que encaminhou Pedro ali, que cuidava da situação. Havia mulheres também, como hoje a importância das mulheres e dos homens estarem cuidando da portaria. Por quê, irmãos? Qual que é a importância disso? Hoje já até a Rosana falou bastante disso, sobre o porteiro, né? Porque as pessoas chegam na igreja, ali vão encontrar irmãos que estão escalados para ministrarem na casa de Deus, para servir. Eles são aquelas pessoas que às vezes também não tiveram uma semana muito boa, trabalharam também no serviço pesado, às vezes também tiveram um problema em casa, talvez também tem dor de cabeça, também tem situações físicas, e eles vêm, e eles ficam na porta, e também tiveram uma semana ruim, com muitos que vão chegar na igreja, né, e coisas mais, eles vão estar ali sorridendo, vão estar ali alegres, para dar uma aperto de mão, para dar um abraço, lá bem-vindo, Deus te abençoe. Às vezes não vai nem ser correspondido, mas é a função deles, é a primeira função. E veja, irmãos, todos que estão na igreja têm essa responsabilidade. Todos que estão na igreja têm essa. Porque se um porteiro recebe bem um irmão, e os irmãos não receberem bem, não adiantou nada. Se alguém chega e dá um abraço, coloca para dentro da igreja e fala Deus te abençoe, e os irmãos que estão no culto não correspondem a isso, não adiantou nada. Então o porteiro é aquele que inicia a recepção às pessoas que estão chegando, aos irmãos da igreja, aos visitantes, às famílias. Ele inicia, ele que deu o início a essa situação, mas todos nós temos essa responsabilidade, essa compreensão. A própria palavra de Deus diz para nós sermos hospitaleiros, bons hospitaleiros, porque pessoas sem saber chegaram a receber anjos, sem saber. Talvez lá para a eternidade, lá no céu, nós vamos saber que um dia
Nós tivemos pessoas que passaram por nós e eram anjos, na igreja, em casa, no ônibus, em lugares que precisavam da nossa solidariedade. Não estou dizendo para você pegar, abrir a tua casa, colocar uma pessoa que você não conhece lá dentro, que isso é um perigo, isso não se faz. Mas ajudar, ser camarada, ser uma pessoa que presta ali um serviço cristão, um abraço, enfim, isso é bom, isso é necessário. Então os porteiros são esses do Novo Testamento que fazem essa situação, que cuidam da igreja. Os irmãos vejam, a gente fala assim, né, os levitas, quem que são os levitas da igreja, irmãos? Quem que são os levitas que a gente fala aqui na igreja? Quem? O louvor era feito pelos levitas. Só que tudo que envolvia, havia grupos de levitas que cuidavam do louvor, havia grupos de levitas que cuidavam da portaria, havia grupos de levitas que cuidavam da limpeza. Então tudo que envolvia o trabalho do templo era feito pelos levitas. E o que envolvia a administração do sacrifício era feito pelo sacerdote. E o povo vinha para prestar o culto. Então quando nós lemos aqui, se você ler o capítulo 26 de 1 Crônicas, é o capítulo que fala completo sobre a portaria. E eram levitas, eram homens, mulheres, famílias que Deus separou e que foram colocadas para fazer esse serviço no templo, no Antigo Testamento. E no Novo continua a igreja fazendo esse serviço. Hoje, a gente vê que as igrejas crescem, né? As grandes igrejas, megas igrejas, Curitiba e outras, o serviço de portaria é pago. E não para membro da igreja. Não há problema nisso, é uma profissão, né? Quando está lá, você chega numa grande igreja de estacionamento, tem um funcionário que recebe. A pessoa tem um carro, vai cuidar do carro, vai cuidar do estacionamento, mas é um serviço que o membro pode fazer, ou deveria também fazer. No caso desses porteiros, eles prestavam serviço, era a profissão deles. Eles serviam no templo e eram remunerados por isso, porque não era uma ocasião que eles faziam uma situação eventual, era o serviço que eles prestavam. Hoje, como eu falei, há igrejas que contratam. Há uma igreja nossa, até o pastor falou, olha, eles ficam numa rua muito movimentada, e a risco grande da saúde, eles tiveram que contratar um segurança para ficar na porta, na rua da igreja, nos horários do culto, quando os irmãos chegam com o carro, se estacionam, não ter perigo de assalto. É um serviço de porteiro. Obviamente, se tiver um irmão da igreja, né, a situação deles lá, que possa fazer isso, uniformizado, coisas mais, seria o mais viável. Mas hoje muitas igrejas contratam, mas vamos compreender, assim como tudo que é feito na igreja. Eu faço uma palestra, uma pregação, um outro irmão faz uma pregação, um ensino, é muito diferente do que é feito na igreja do que é feito no mundo secular, um professor, um advogado, coisas mais. O irmão canta na igreja, é muito diferente de alguém que canta no mundo, Tudo que as irmãs fazem a coreografia, o teatro, tudo que é feito na igreja, não deve ser comparado ao que é feito no mundo. Você pode até aprender na igreja e usar isso para a tua vida pessoal, para o teu profissional, para o teu desenvolvimento, mas é diferente. Então, o porteiro do prédio, do condomínio, da empresa, não é a mesma responsabilidade do porteiro da igreja, porque lá é o serviço, aqui é o ministério. Estamos servindo ao Deus poderoso, oferecendo nosso serviço a Ele. Se eventualmente alguém precisar prestar um serviço constantemente na igreja, tem uma programação, tem igrejas que funcionam, 24 horas, obviamente que essa pessoa deve ser remunerada. Mas hoje nas igrejas eles têm essa função que é diferente de uma portaria, de um irmão que trabalha de porteiro. Ele pode até ser porteiro na igreja, mas a responsabilidade de fazer algo para o Senhor deve ser compreendida no mundo espiritual. Por quê? Eles são os primeiros. Chega alguém na igreja com uma energia negativa, eles que são os primeiros.
ali a receber, a apertar a mão, dar um abraço. Você sabe que isso pesa no mundo espiritual. Você sabe que uma pessoa descarregada, que vem de um trabalho, que está vindo de um trabalho maligno, e às vezes até estava lá, às vezes até vem na igreja mal intencionado. Pessoas que vêm da igreja para ver as mulheres, os homens, mal intencionados, energia negativa. Eles que são os primeiros a receber. Então veja a preparação que tem que ter no mundo espiritual isso. Estou dizendo para os irmãos fazendo um exorcismo e ninguém que entra na igreja na porta. Então, porque ninguém vai se sentir bem-vindo se ele chegar e sai Satanás. Não é, irmão? O pessoal está carregado, então tem que ser bem-vindo, Deus te abençoe. Mas você sabe que às vezes ele está realmente com o negócio do corpo. E muitas vezes não vai fazer alvoroço, porque teve um irmão, uma irmã abençoada que ali se preparou, que orou, está na porta e recebeu aquele irmão. Os irmãos estão aqui orando. Obviamente, quando os irmãos estão aqui, os porteiros têm que estar lá, porque é o cuidado deles, é a parte deles. Então, são os primeiros que têm acesso a isso, a essa hospitalidade, de agradar, de ser alguém simpático, que cuida da ordem, do cuidado da igreja e coisas mais. Né? Há igrejas que o pessoal da recepção não entrega até a água, né? Leva um copo de água, coisas mais. Que bom isso, né? Sabe, chega a esse ponto também. Mas por enquanto, contratando ou pegando os irmãos para ajudar a cuidar na hora que o pessoal tiver mais gente, quem sabe, né? Porque é ruim. Levanta 10 para ir tomar água, mais 10 para ir tomar água, não precisa estar lá os irmãos. Não, pode ficar aí com 10%. Fica aí, assista a palavra liberta. Enfim, isso é nossa obrigação. Falei para os irmãos, todos têm a obrigação de sermos bons hospitaleiros na igreja. Tudo o que acontece na igreja, o louvor, eles têm a obrigação de cantar. Todos temos a obrigação de cantar. O ministério de intercessão não tem a obrigação de interceder. Todos têm a obrigação de interceder. Né? E tudo que funciona na igreja, alguns são responsáveis para dirigir esse ministério, mas todos devem participar. A irmã chegou para o pastor, né? Uma igreja grande, chega o pastor, eu estou saindo da igreja. Eu passo, mas por que, irmã? Porque faz 20 anos que eu congrego aqui nessa igreja. E nos últimos meses eu fiquei ruim, doente, e ninguém me procurou. O pastor ficou com a consciência pesada, triste, falou, a irmã tem razão, tem todo o direito de sair da igreja. A irmã está 20 anos na igreja, 20 anos, pastor. Deixa eu fazer uma pergunta para a irmã, pode fazer. Quantas pessoas a irmã visitou que estavam doentes? Quantas pessoas a irmã visitou quando estavam desviados? A irmã foi atrás, se preocupou. A irmã não respondeu. Eu falei, então agora a irmã, depois de 20 anos, a irmã ficou doente e precisava de oração. Ninguém foi visitar a irmã. Mas a irmã, em 20 anos, também não fez isso. O que quer dizer? A gente quer que as pessoas tratem bem a gente quando chega na igreja. Quer ser bem tratado na igreja, trata os outros bem. Mas na igreja não tem oração porque você não está orando. Comece a orar que vai ter oração. Mas na igreja, isso e aquele outro, ninguém ajuda, comece a ajudar. Quem está envolvido não vê essas coisas. Ninguém me visitou quando eu fiquei doente. E quando os outros ficaram doentes, você visitou? Você orou? Há pessoas que são bem próximas da gente, mas não bem próximas. Mas a gente procura quando nem está doente, não está nada. Então a portaria, esses ministérios falam disso. Temos que nos envolver. É a obrigação de todos nós. Não fique 20 anos na igreja sem servir. É bom, óbvio, que bom que você está aqui. O dia que você precisar, que eu e os demais irmãos ajudem, te visitem. Mas já pensou? Essa irmã tinha razão, ninguém procurou ela. Mas ela também nunca tinha procurado ninguém. O ministério de intercessão é algo muito parecido com... Veja só como são as coisas, né? A gente está entrando nesse primeiro culto do mês, primeiro culto do ano, com os ministérios. A gente sempre faz o culto, o ministério dirige. Mas para começar o ano,
há mais ministérios envolvidos na igreja. Eu falei, não tem como a gente fazer mais de um final de semana por mês, acaba se tornando muito rotineiro, perdendo a importância. Então, uma vez no mês, como é a Santa Ceia, um final de semana no mês, é o necessário. Então a gente juntou 2 ministérios. E eu fiquei assim, depois pensando, esses dias eu estava aqui na igreja, eu fiquei sentado conversando. Eu falei assim, eu preciso conversar com o Rodrigo, porque o Rodrigo trabalha com o teatro, para ele chamar o pessoal da ação social, para quando for o Ministério do Teatro, fazer o culto do teatro e ação social. O que tem uma coisa a ver com a outra, pastor? Porque a ação social precisa de alimentos. E o teatro faz o teatro e o pessoal vai ajudar. Daí, mas não conversei com ele. Foi algo recente, esses dias atrás. E outra emoção, ele falou, pastor, e o Ministério de Ação Social? Vocês podem colocar como ministério também. Olha só como Deus trabalha, né? Como Deus faz. O que Deus falou para mim, colocou no coração dela. Eu falei, Rodrigo, é com você mesmo. Qual que é o teu mês mesmo? E o Rodrigo, como bom filho, ficou pensando, né? Aí é março. Falei, então, irmã, em março eles fazem teatro e vocês arrecadam alimento, mantimento, material de higiene e coisas pessoais. Então, a mesma coisa a questão dos irmãos, trabalharmos juntos. E o ministério de intercessão é extremamente importante na igreja. Já falamos muito nesses dias a respeito de intercessão. Falamos que a gente tem aprendido a orar por nós, sermos egoístas. Senhor, abençoa meu trabalho, a minha família, o meu carro, o meu emprego, a minha saúde. Isso não é intercessão. Isso não é. Então não seja importante você orar por você. Intercessão é você orar por outro. Você orar por alguém que não é da tua casa, ainda que você possa interceder por teu esposo, por teus filhos, mas com algo rotineiro acaba sendo mais uma oração, uma busca. A intercessão é quando você sabe, o pessoal coloca no grupo de oração da igreja, onde muitas vezes a pessoa entra hoje e sai amanhã, porque ele não entende, ele consegue ficar no grupo de política, ele consegue ficar lá no grupo da escola, no grupo do futebol, ele consegue ficar no grupo do trabalho, mas colocou no grupo da igreja, ele não consegue ficar. O celular carrega demais com as mensagens de oração. Mas as mensagens do mundo, as brincadeiras, coisas mais, que também é importante fazer brincadeira nas coisas da igreja. Ele não consegue. Mas lá no grupo de oração você coloca, quando coloca, interceda. Se não conhece, você ora. E os irmãos têm testemunhado aqui de orações que tem colocado lá na igreja que Deus tem respondido. Então a intercessão é isso. Você vai buscar pelo outro. Não é por você. Você sabe que alguém está doente, está desviado, está com problema em casa, está em pecado, está com desempregado, precisa de situações, você vai orar. E você nem vai contar que está orando. Só para Deus. Você vai colocar aquela pessoa na presença do Senhor. Falei para os irmãos, tem uma lista por quem você intercede, por quem pessoas que você sabe que não estão na igreja mais e que precisam de oração, irmãos da igreja, da família, enfim, pessoas que você quer que Deus alcance com a salvação. Interceda, ore por essas pessoas. Tenha uma lista de oração para que você esteja orando, intercedendo por elas. Porque a igreja, o movimento neopentecostal do Brasil, ele trouxe algo bom, mas algo ruim, porque eles tiraram a importância do crente orar. Ele vem da igreja receber oração, e todos nós precisamos receber oração, todos nós. Só que se ele não orar, não vai adiantar nada. Então ele ora, o pastor coloca a mão nele, o obreiro coloca a mão nele e ele é abençoado. Ledo engano. Porque se ele também não buscar, ele não orar, é só aquele momento que ele sente paz e coisas mais, mas ele precisa desenvolver isso, ensinar a intercessão. O irmão Jorge chamou para a oração, vem orar. Busca na frente quem não está no trabalho, como eu falei, irmãos que estão trabalhando, que precisam, vai orar junto. A intercessão é importante. O culto vai fluir, louvor, as orações, a comunhão, a palavra, porque irmãos estão intercedendo. E o ministério de intercessão é importante na igreja.
Então nós não podemos ensinar as pessoas a virem na igreja receber oração. Tem que vir para orar. E o segredo da intercessão é muito legal, muito grande. Falando de Jó, né? Jó foi abençoado. Deus restituiu em dobro a Jó quanto tinha antes, quando ele intercedeu pelos seus amigos. Ali é o segredo da intercessão. Porque você não é arrogante, egoísta que pede para você. Você começa a pedir para os outros, Deus te abençoa muito mais. Esse é o segredo. Você pede para os outros, Deus te abençoa mais. Você pede emprego para o outro, Deus vai abençoar teu emprego. Você pede que Deus cura alguém na saúde, Deus vai te dar saúde. Você pede que alguém proteja na viagem, Deus vai te proteger também. Quando você pede que Deus salve alguém, Deus vai também salvar a tua família. Quando você pede que Deus abençoe espiritualmente, renove, Deus também vai trazer renovo para você. É o segredo da intercessão. Quando eu peço pelos outros, quando eu sirvo aos outros, em nome de Deus, eu também sou abençoado. O pessoal tem falado esses dias, né? São respostas de oração. O Rodrigo falou ontem, o Diego falou hoje. Todos, absolutamente todos que estão aqui, são respostas de oração. Charles Finney, um grande evangelista do passado, os maiores que houveram, falou: nunca conheci alguém que aceitou a Cristo sem que tinha alguém estivesse orando por ele. Se você está aqui, eu estou aqui porque alguém orou. Talvez você nem saiba. Há pessoas que oraram para Deus, já foram para a eternidade, e a oração delas ainda não foi atendida. Pessoas se convertem depois de 20, 30 anos que alguém orou por eles e partiu. O pai, a mãe, a avó, a bisavó que orava, o vizinho, e a pessoa partiu para Deus. Depois de tempo a pessoa se converteu, mas houve oração. A oração traz a salvação. Alguém vai pregar, alguém vai falar, mas a oração é que vai quebrantar o coração. A oração é que vai trazer libertação. Alguém que saiu das drogas, saiu do álcool, da jogatina, da prostituição, da fornicação, de situações homossexualismo, lesbianismo, é porque alguém orou. Da idolatria, né? Das coisas, mexendo com tudo quanto é coisa errada. Alguém que saiu de lá preso porque alguém orou. Cura, milagres que acontecem é porque alguém orou. Cura, Senhor, alcança, abençoa, da saúde. A intercessão ali, a questão de Deus abençoar a família, a restauração, abençoa o casamento. Você sabe que o casal às vezes não está bem, o esposo saiu, a esposa saiu, os dois estão em briga. Ora, interceda, coloca nas mãos do Senhor. Pastor, toda oração vai dar o resultado que eu estou orando. Veja só, a oração vai proporcionar à pessoa a uma situação para ser resolvida aquele problema. Salvação, por exemplo. Você orou para alguém ser salvo, está orando para Deus salvar. Então Deus vai colocar no caminho deles pessoas, colegas, que vão levar uma palavra de Deus, ou proporcionar ele, porque a questão de escolha dele. Libertação é a mesma coisa, para sair das drogas, do vício, você está orando. Então Deus vai trazer situações naquela vida daquela pessoa, para ela sair daqui. Vai trazer, proporcionar a ela oportunidade. O casamento, a mesma coisa. Eu orei, a pessoa não foi salva. Não foi salva, mas não quer dizer que Deus não deu a ela oportunidades. Pessoas passaram, pregaram, o Espírito Santo falou no coração dela. Agora é o seguinte: a oração não obriga a pessoa a fazer a vontade de Deus. Você compreende, entende isso, né? Você orou, você fez a tua parte, intercedeu. A pessoa não quer mais nada, amém. Não quer a oração, amém. Jesus falou: não dar pérola aos porcos. Quer dizer, você fez a tua parte, você orou, você buscou, e a pessoa falou: para, não ora por mim, não me coloque nesse negócio de igreja. Respeita a opinião dela, você pode orar, continuar orando, mas não continuar insistindo, batendo de frente. Paulo chegou ao ponto de não orar mais por alguém, falar: entreguei para o diabo. Aí me deu e Alexandre, que deram trabalho no ministério dele,
Paulo nem orou mais. Falou assim: se não adianta orar, porque já orei. Deus deu a eles a oportunidade. Eles não abraçaram. Agora o que resta? Colocar na mão do inimigo. Porque quando for ali quebrado, quem sabe ainda alcança misericórdia. Que situação que é essa? Você orou, Deus dá a oportunidade. Deus, às vezes até o que acontece depois de um acidente, é Deus trazendo para a presença dele. Perdeu o emprego, tirou pessoas do caminho. É Deus colocando na vida daquela pessoa a oportunidade dela buscar Deus. O dia que chegar na eternidade, hoje a gente não entende tudo, irmãos. Nós estamos presos ao tempo e ao espaço. Eu não consigo ver o que acontece além dessas paredes. Nem atrás de mim eu consigo ver. E nem saber o que aconteceu ontem com perfeição, nem o que vai acontecer amanhã. Mas na eternidade a gente vai entender isso. Vamos entender que o que você orou, Deus deu a oportunidade para ser liberto, para ter um emprego, para ser salvo, para restaurar o casamento. Agora a pessoa não quis, mas você orou. Mas se você não orasse, a pessoa não teria oportunidade. Deus não, o mundo espiritual não permitiria que houvesse ali essa situação, porque a oração é um mover no mundo espiritual. Estamos lutando com o mundo espiritual. Então você ora por alguém. Vimos aqui o Diego, a maneira de colocar a mão na cabeça dele de noite oral. Com certeza teve dia que o Diego ficou ruim, né? Um amigo fez algo de ruim para ele, perdeu a porta de emprego, foi ruim, foi a oportunidade que Deus deu para ele. Volta para a igreja. Contigo a mesma coisa. O pessoal orava por ele, volta para a igreja. Com certeza, para voltar para a igreja, Deus abençoou tudo que se fazia antes. Não, tem quando você vê as coisas difíceis para ele entender. Nossa, Deus, se eu estivesse na igreja, como filho pródigo, se eu estivesse na casa do pai, eu não estaria passando por isso. Bem, então interceda. O ministério de intercessão é importante na igreja. Para nós finalizarmos esse momento de pregação, de oração, a oração é o que resolve o problema. A oração não são objetos sagrados. O evangélico, o cristão evangélico, ele entende que é a oração que responde. As outras religiões, se dizem cristãs, eles oram pelo objeto. Ele coloca lá uma corrente, um colar, algo na porta da casa, acha que aquilo está protegido. Não, quem protege é a tua oração. A tua oração não é a religiosidade. Orou para a tua casa, Deus está protegido. O mundo espiritual está protegido. Creia, entregou na mão de Deus. O Senhor orou, entregou na mão de Deus, está na mão de Deus. Quero que no teu lugar, primeiramente, feche teus olhos, cuide tua cabeça. Nesse final de semana, a gente falou que a portaria, os irmãos da portaria, o ministério de portaria, como é importante você fazer parte disso. Se você não está envolvido em outro ministério da igreja, tem essa oportunidade, procura o Guilherme, a Maiane, que são hoje os líderes da portaria, e fala: olha, coloque numa escala, vai que você vai receber um anjo que vai entrar pela porta sem saber. Você vai ser o primeiro ali a receber bênçãos na tua vida e o primeiro a ser abençoador de pessoas que vão passar ali. Entendemos nesses dias como a intercessão é importante na igreja. Deus tem trabalhado nisso. A intercessão é importante na igreja. No mês de fevereiro, eu quero usar 3 sextas-feiras, depois das 10 horas, para a gente olhar na chácara da igreja, fazer uma campanha na chácara da igreja. Para que os negócios se desenrolem ali. E pessoas que têm situações enroladas de patrimônio, de trabalho, vão orar com a gente e Deus vai responder você também. Intercessão, clamor. Em nome de Jesus, fala: Jesus, coloca no meu coração pessoas por quem eu devo orar. Quando você acorda de noite preocupado com alguém, tem um sonho ruim com alguém, não se desespere, é o Espírito Santo colocando no teu coração: ore por esta pessoa, interceda por essa pessoa, porque Deus, o mundo espiritual, onde Deus é o soberano, Ele vai proporcionar situações naquela pessoa: salvação, libertação, cura, bênção, livramentos. Ó Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, obrigado por essa noite, este final de semana, obrigado. Se coloque em pé, igreja, em nome de Jesus. Vamos fazer hoje o culto da intercessão.
a portaria de intercessão. Vamos fazer como os irmãos de intercessão fazem. Tem mais gente hoje, bastante gente, mas é possível fazer um grande círculo, darmos as mãos para nós orarmos. O Michel pode ministrar um louvor, não tem problema. Você pode sair de todo lugar, vai para o meio dos corredores lá, nas laterais, atrás, aqui na frente. Vamos fazer esse momento de intercessão, juntos orar pela nossa igreja, pelas famílias. Se possível, saia. Se essa pessoa que está ao teu lado é tão íntima, você pode até abraçá-la, orar junto, dar um abraço nela. Ô Espírito de Deus, vamos deixar o Espírito Santo fluir. Flua, Espírito, flua Espírito, flua neste lugar, flua Espírito Santo. Deixa que outros irmãos já entrem juntos. Falei, se quiser abraçar este irmão, deixa a unção fluir agora, deixa a unção de Deus fluir. Que a presença gloriosa de Deus que está na tua vida abençoe o irmão. E a gloriosa presença de Deus está na vida do teu irmão. Abençoe você agora. O Espírito Santo de Deus. Começa a clamar, começa a interceder. Começa a buscar o Senhor. Começa a buscar por pessoas que você conhece que não estão aqui hoje. Por ministérios da igreja. Deixa o Espírito Santo, vai ministrando o teu coração. Vai orando pelo teu lar. Vai orando por pessoas. Mas ora. Mataram os seus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e teu coração. Se tentar matar os seus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e deu a visão. Não desista.
Deus para a vida dele. Um abraço forte de mãos, sendo usado pelo Senhor. Deixa as bênçãos de Deus para ele, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero bem aqui à frente, irmão Jorge, com a Catarina. Aludir, irmão Jorge, com a Catarina, fica ao lado direito. O Guilherme Amanhã, vem cá também, fica ao lado esquerdo. E os irmãos que trabalham na portaria, os porteiros da igreja, os casais que são, sempre tem que colocar os casais, vem também do lado esquerdo, todos os porteiros da igreja, todos que estão na porta agora ali, podem vir para cá, vamos orar por vocês também, dos ministérios da igreja. Veja se está faltando o irmão ali, bom Natal, irmão Lourdes, vem cá também, irmão Paulo, vem mais algum casal que está na portaria da igreja. Quero orar por vocês. Deus, obrigado por esses irmãos que têm trabalhado na igreja incansavelmente, na oração, na intercessão, na recepção, na portaria da igreja. Obrigado, dá força a eles, dá saúde para eles, vigor espiritual. Eles são corajosos. O Senhor tem levantado homens e mulheres corajosos para fazer a tua obra. Obrigado por eles, Pai. Obrigado, usa a palavra, usa a mão deles, o abraço deles, para quando as pessoas entrarem na igreja, elas serem abençoadas ali na porta, abertura ali, em nome de Jesus, libertação ali, espírito mal já cai por terra ali, em nome de Jesus. Usa os teus servos, é o meu desejo. Abençoa os irmãos que fazem parte da oração da igreja de intercessão. É o meu desejo, o irmão Guilherme, amanhã, o irmão Jorge, a Catarina, cada casal, cada irmão que trabalha junto. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos. A Patrícia, os irmãos podem ser sentados. Abençoe a Patrícia. Está finalizando o nosso culto. Os irmãos podem estar se colocando de pé para a gente dar consideração final. Senhor, te agradeço, Pai, por cada um que está aqui, Senhor, nesta noite, pela tua palavra, Jesus, por cada louvor, por cada apresentação, por cada ministério, Senhor, que se dispôs, Senhor, a estar, Senhor, participando, Deus. Para que o Senhor possa